Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na mentoria em grupo e estávamos fazendo toda a nossa conversa aqui. Chegamos num ponto muito importante e não estávamos gravando. Assim que a gente vai começar a gravar a partir de agora, né? E aconteceu uma pergunta aqui super importante, não só uma sobre abuso sexual, outra sobre o lugar do Salvador, né? Outra sobre dar um tempo nos estudos de constelação para sentir se é isso mesmo, continuar, né, Sirley? Fala de novo sobre dar um tempo, Sirley. Aí eu percebi que para mim foi importante ter dado esse tempo, né, das aulas que nós tivemos para agora para a mentoria, né, porque deu tempo de eu sentir, eu quero mesmo trabalhar com isso, eu quero, como é que eu vou desenvolver esse trabalho, como é que eu vou trazer ele no meu dia a dia, né? E aí tá vindo de um lugar mais maduro. Eu acho que da outra tava naquela empolgação e a gente vai fazendo de qualquer, assim, a sensação que eu tenho hoje olhando daqui é quase que como se fosse de qualquer jeito, você vai se jogando, né? Mas sem muito. E agora não, agora tá vindo as perguntas, tá vindo que lugar que eu tenho que estar na hora do atendimento, né? Eu prestava atenção, mas não era tanto. Agora não, tipo, é sentindo mesmo, não é só tenho que estar, é sentir, estou no lugar, como é que é isso, né? Então tá bem interessante, eu gostei, foi bom esse tempo, essa parada. É isso mesmo. E é interessante, Sirlen, a gente tanto dar um tempo quanto espaçar os estudos. Quando a gente Tá. estuda muito e durante o curso, né, a gente estava se encontrando com uma frequência ali e entre um encontro e outro tinha todas as tarefas, as leituras, tinha que ler os livros, não sei o quê. Então chegava muita coisa ao mesmo tempo. E eu não sei se você já experimentou. Parece que a gente começa a ficar com a gastura do conteúdo. Ai, não consigo ler, não entendo o que eu estou lendo. Ai, já tem aula de novo. Ai, meu Deus, mais Fiz constelação. bem a tarefa antiga, agora já tem a nova. Eu já tinha tarefa antiga, agora já entra uma nova. Eu nem fiz a antiga ainda e já tenho coisa nova para fazer. Então, eu sinto isso quando eu estou estudando demais. As leituras do Bert não são leituras simples, né? São leituras que, por incrível que pareça, nos levam a sempre fazer uma mudança na nossa alma. Sempre. Parece algo simples, mas ele tem um por trás ou um por baixo, sabe? Uma ação assim, né? Então, quando eu estou lendo demais, eu sinto que eu chego num lugar e parece que eu não avanço mais. Isso acontece comigo também. Agora, com o TCC da faculdade, da Hellinger Schule, eu estou nesse ponto. Eu fiz a revisão bibliográfica de vários livros para chegar num rascunho do TCC, e aí a professora me mandou, revisou e me mandou, e eu não quis mexer. E o meu esposo falou: e aí, amor, já olhou? Porque o meu esposo ficou acompanhando, né? E ele meio que ele me trazendo sempre para o essencial, né? Amor, não fica muito não fica muito nisso, amor, não peca, não fica muito, porque a prof só vai passar os olhos, isso é um rascunho. E eu, naquele preciosismo, né, de cuidar o que ele falou, o que ele não falou, né? E o meu esposo passava e falava: amor, está demorando muito, amor, tem que entregar, amor. Então, eu já meio que falei para ele, né, amor, olha, eu preciso revisar isso aqui, resumir e eu sei que é uma leitura que me pega e depois eu não consigo sair de dentro desse texto. Então, ele, quando ele passa por mim, eu estou com o livro, ele já pergunta: o que que é? O que que você está fazendo? Para quê? Aí tem ele. É porque ele sabe que eu tô ali tipo numa rodinha de hamster, né? Pois E, é. e aí a professora revisou e me mandou. E eu não. Eu olho para aquele e-mail, o e-mail tá ali, eu não abri o e-mail. Eu não abri o e-mail, estou atrasada. Estou uma semana já atrasada. E eu sei que é esse lugar de. A minha mãe falava assim, que quando ela fazia. Olha, eu lembro perfeito minha mãezinha agora. Ela fazia doce de leite, ela fazia arroz doce,
Ela fazia Ai, que um delícia. doce de maisena com leite, açúcar e canela, sabe? Parece tipo um curau, mas era de maisena, então era um negócio branco. E ela fazia muita quantidade, porque era muita criança, né? E às vezes a gente queria ir, a gente queria comer muito de uma vez só. Aí empanzinava, eu não sei se essa palavra existe em português, mas lá no sítio a gente falava empanzinar. E quando você comia muito daqueles doces, você ficava enjoado, né? E a gente, quando estuda muito, Cília, a gente fica empanzinado, tanto estudar. E quando a gente faz muito movimento para o autoconhecimento, a gente fica empanzinado também, né? Esse ano eu percebi isso, eu larguei muita coisa. Eu Aí larguei um tem. curso que eu estava fazendo. Veio agora a Black Friday, tinha uns que eu estava querendo e eu falei, não vou, não vou. Gente, eu consegui passar sem pegar nenhum. Aleluia, Senhor. Parabéns! Foi uma vitória. Mas assim, porque eu falei nesse lugar que você já tinha falado para mim, Sirlen, precisa dar uma enxugada, excesso, excesso, né? Foi muito bom aquela sua fala. E eu tenho tomado Sim, cuidado, porque para não encher, a minha tendência é encher muita coisa ao mesmo tempo. exato. E aí, quando você fica empanzinado, você perde. Você deixa passar e fala: Meu Deus, ainda bem que eu perdi o acesso desse curso, sabe? Ah, não, larga esse livro e não pego ele nunca mais, né? E esse espaço, ele é muito saudável. Esse final de semana eu estava com duas psicólogas que estão fazendo uma mentoria comigo. E as duas estavam me dizendo, elas moram em apartamentos. E elas me dizendo, ai, eu preciso muito de um pedaço de terra. Eu sinto que eu preciso de um pedaço de terra. E a gente estava fazendo mentoria presencial, né? E, e aí elas chegaram aqui na minha casa, né? Eu tenho um lugar aqui no meu jardim, no fundo, e eu tenho terra na frente e tenho terra no jardim do fundo. E as duas olharam assim e falaram: Uau, mas esse jardim e essa horta, né? Que eu tenho uma hortinha bem pequenininha. Eu falei: Olha, eu acho que todo profissional da ajuda precisa de um pedaço de terra, porque somos como aquelas curandeiras de antigamente. E as curandeiras, elas faziam o quê? Elas benziam, né, as crianças, benziam os doentes que vinham e elas entregavam no mato, né? Eu conheci três benzedeiras quando eu era criança e eu falava assim, mas que a senhora faz com a doença? Porque era o que sarava, né? Levava na benzedeira e sarava. O que a senhora faz com a doença? Eu entrego no mato, minha filha. E eu falava, como que é entrego no mato? Nunca que fechava para mim como se fosse uma coisa, né? Pego isto e entrego aqui, né? E entregar no mato, né? Entregar para a natureza essa energia, entregar no chão, né? E eu tenho para mim, bom, sou bióloga, né? Para começar, e eu tenho para mim que a gente tem essa necessidade de estar entregando na terra tudo que a gente manipula desses campos. E é um respeito que a gente tem que ter com a terra, um respeito muito grande, porque a terra, ela fica ali, e aí agora eu falo sobre o planeta, né? Ela fica ali, ela fica quieta e ela só espera. Um dia eu vou ser adubo dessa terra. A impressão que dá agora que quem manda sou eu, mas Mas o na verdade, planeta manda, entende? Então, quem somos nós de que poder é esse que a gente acha que a gente tem para entrar na vida do outro, no campo do outro, fazer uma modificação para ficar melhor e uhum, sair de lá como se nada. Se quem comanda tudo é a terra, se quem comanda tudo é o tempo, é essa consciência superior. Então, por isso a postura do ajudador é uma postura muito humilde. Quanto mais eu estudo, mais eu experimento, mais humilde eu fico. entendi. E Até faz total, onde?
Quantas vezes eu fico assim, ó, boca fechada. Boca fechada. O meu esposo, ele é uma pessoa assim muito direta e ele me ensina muito. Ele é sem papas na língua, ele é o sincero. Aí você perguntar pra ele, ai, amor, tô meio gorda. Tá gorda, sim. Aham, tá precisando emagrecer uns quilinhos. Então, melhor não pergunte se você não quer Coisas ouvir que alguma você não quer a coisa. resposta, é melhor você nem perguntar. É, pergunte só o que precisar de mesmo, você vai ouvir a resposta. E quando ele tá bravo, ele segura assim a boca. Porque ele não quer, ele é muito respeitoso, né? Ele não quer levantar a voz e ele não quer ofender. E ele sabe a força que ele tem, porque ele é uma pessoa muito magnética, muito forte, ele é um 8 no Eneagrama. Não sei se você conhece o Eneagrama. E o Eneagrama, os 8, eles são o trator. É o trator que passa em cima das pessoas quando está fazendo um serviço, ou quando está indo resolver alguma coisa. E depois ele volta. Aqueles que ele passou em cima tá tudo certo, ele não percebe a força que tem, né? Então ele já, agora que ele já estudou o Eneagrama, ele já viu aonde que estão os erros dele e os momentos aonde ele pode ferir as pessoas, a hora que ele sente que ele vai fazer qualquer intervenção que seja violenta, porque os oitos, eles são violentos, mas é uma violência impulsiva, de impulsividade, não é por maldade, é por impulso. Ele segura a boca. Hum, Então, quantas vezes a gente precisaria segurar a boca para não mostrar tudo que tem no campo do cliente? E se consultar, isto aqui precisa mudar. Se eu disser isto, aonde que essa pessoa vai fazer a mudança? Por isso, Sirlen, é que eu gosto daquele exercício que a gente faz, né, que eu ensinei para vocês, vai para trás na cadeira. Quando você percebe qualquer coisa no campo da pessoa, ao invés de ir e dizer e mostrar, você vai para trás, pensa que o seu papai está aqui, sua mamãe está aqui, e você é só a pequena. Você não precisa ajudar ninguém. Que Nesse atendimento que eu te falei, eu fiz isso. Só que eu não vim para trás. Eu fiquei no centro ali, né? Mas teve uma hora que eu imaginei meu pai e minha mãe colocando a mão em cima de mim e ficando aqui comigo, sabe? Atrás. Eu lembrei de você, falei assim, acho que eu preciso deles aqui agora. Porque talvez não foi uma coisa muito clara para mim. Mas eu acho que talvez eu estivesse me perdendo ali no movimento dela, porque foi muito claro para mim, nossa, eu preciso do meu pai e da minha mãe aqui, preciso sentir, porque o meu campo, meu campo de família. E é muito interessante isso, porque quando você chama seu papai e sua mamãe, você chama sua criança. E aí, Aham. com o papai e a mamãe junto aqui, você não precisa de mais nada. Porque o maior erro do constelador é quando o constelador quer ajudar o outro, ele quer mostrar o quanto ele sabe e o quanto ele é bom nisso que ele faz. Esse é o meu erro, Cirilo. Esse é o meu erro. Esse final de semana, lá na Hellinger Schule, a gente teve que constelar na presença. Esse final de semana, não, o outro, na presença dos professores. Se constela no grupo para passar por uma avaliação. E é assim, não é obrigatório. Não é obrigatório. Aí o professor falou, né, gente? Então agora nós vamos. Eu quero que vocês venham constelar, porque agora é a hora da gente fazer as avaliações. Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Aí a Márcia foi lá e ergueu a mão. E já tinha se passado uns 10, 15 minutos. Ninguém. Ninguém levantava a mão. Aquele grupo, assim, dava para ouvir o barulho do ar-condicionado, assim, sabe? Ninguém fazia. Na hora da vontade, eu acho que eu pensaria assim, ai meu Deus do céu, eu devia ter faltado essa aula hoje.
Sim, todo mundo pensou a mesma coisa. Que droga, né? E na hora, e uns minutos antes, estava todo mundo no coffee break, fazendo algazarra no coffee break. Aí entra e dá para cortar o silêncio, né? Aí eu falei, meu, alguém vai ter que ir. Esse professor que estava nesse módulo, é um professor muito amoroso. Eu pensei, eu vou, porque na verdade é uma questão de vulnerabilizar, sim, de mostrar que Ah, você é humano e que você erra. E então, falei, eu quero ser melhor. Eu quero ir lá e eu quero que ele me diga onde é que eu estou errando, né? E o professor me disse que o meu erro é entregar demais. mas eu acho que é o meu, deve ser o meu também. Bora dessa, eu vou gravar para você ver. Eu acho que deve ser. Porque eu vejo que tem um lugar meu que quer mostrar, sabe? Que sabe, e às vezes que você tá vendo muita coisa, né? E aí você quer salvar, né? Dessa menina eu me calei muito. Mas eu tive que fazer foi um esforço pra mim, assim, se eu tivesse assim, cara, talvez eu fizesse igual seu marido, assim, sabe? Porque tinha coisas que eu falava, meu Deus, isso é tão óbvio, mas aí eu falava, não foi isso que ela pediu. Mas, Shirley, nesse tema, o tema abuso sexual, que foi o tema inicial dessa constelação que você fez. No tema Isso. abuso, ele é um ponto cego para muitas facilitadoras. Porque você rapidamente pode querer ir para um lugar de salvar ela, rapidamente você pode querer tirar esta figura do abusador e excluir. Hum. Mas aí como é que faz? Eu vou dar um intervalo. Como assim? Tirar e o que que se faz? Não, mas o que você fez foi o certo. Fico em silêncio, vou para o meu papai e para minha mamãe, eu vou para o meu sistema e aqui aguardo. E chamo o sistema dela. Você fez perfeito, Shirley. Esse é um lugar aonde você precisava esperar mais, porque pode ser um ponto cego seu. O nosso ponto cego é aquilo que o nosso coração quer reagir. Uhum. Entendi. Aqui uma pessoa chega e diz: Eu sou vítima, e rapidamente a gente vai para quem é vítima precisa de um. Salvador. Então, se ela chega na delegacia e fala: Eu fui vítima de uma violência sexual, rapidamente tem um salvador ali para resolver a questão com ela. Vamos prender, vamos excluir, vamos colocar essa pessoa não sei onde, não sei, vamos fazer um monte de coisa, né? Ou vamos nos vingar dele. Então, quando vem um tema que reage com as nossas questões pessoais, a gente precisa dessa encostadinha aqui na mamãe e no papai e dizer para tua criança: você não tem nada a ver com isso. Calma, fica aqui na sua mamãe e no seu papai. Esse é o sistema perfeito para você. Esse é o sistema perfeito. Porque nós temos crenças e pode ser que em algum momento você julgou que quem abusa é melhor do que o abusado. Aí a gente julga. Lembra que o Bert falava não julgar. Então, o abusador é pior do que o abusado. O abusador é melhor do que o abusado? Não sei. É mais forte? E sim, a impressão que você teve quando você disse ela ia para o lugar da mãe e ficava perto do pai o tempo todo. A pessoa que é abusada, ela se coloca em disposição sexual, coloca, não, vamos melhorar essa frase. A pessoa que é abusada, ela se coloca sexualmente aberta, inconscientemente, porque às vezes ela é uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, para salvar esse relacionamento da mamãe e do papai. É como se ela dissesse assim, mamãe, se você não serve o papai com isto, eu então vou fazer isto
por amor a você. E é Então, engraçado, pode falar. aonde tem um abusado, tem uma mamãe que não viu o amor da criança, seja menina ou menino. Ela falou assim que a infância dela foi muito boa e foi muito bem cuidada. E então, assim, quando ela olhava a criança dela estava inteira, estava muito bem. Na adolescência é que isso aconteceu. Aí ela fugiu de casa com 14 anos por medo dele fazer algo com ela. Mas aí eu fiquei com o que você falou. Eu falei assim, o que ela pediu era, eu estou estagnada na minha vida profissional e eu quero dar um lugar para esse. Então eu falei, não, ela já tinha dito que já tinha trabalhado, né? E eu me agarrei muito nisso. Ela falou que já trabalhou na outra constelação, o abuso. Então tá tudo certo, não vou mexer. Para poder ficar na questão que ela trouxe, para mim não abrir para outros espaços, porque aí eu fiquei, né, tá, porque assim, se for, né, o que vai gritando na gente, né? Ai, mas tem uma adolescente que tá ferida. Aí eu falei, não, o que ela pediu foi profissional, vamos pro profissional. Vamos ver o que que vai, né? E olha que interessante, né? O campo profissional ele fica estagnado e o campo profissional, o seu sucesso é a cara da mamãe, não é? Uhum. O sucesso que a gente tem é o sucesso que você tem com a sua mamãe. E o campo profissional, ele está muito no campo do pai também. O pai é o andar pela vida. Eu não estou gostando de por onde eu estou andando. Então, ver que ela ainda, apesar de ter trabalhado isso igual a mim e igual a você, ainda vai ter que olhar para o papai muitas vezes, ainda vai ter que olhar a mamãe muitas vezes. Hoje eu fiz um vídeo, mas não dei conta de editar ainda. Eu vou editar sobre o ego, sobre as camadas. Eu usei uma cebola, inclusive, eu cortei uma cebola para mostrar a essência, que é o miolinho ali da cebola, e as camadas que formam em volta, como se fossem as máscaras, né? O nosso ego. E o nosso ego, ele, quanto mais a gente se desenvolve, menos ego a gente tem. As cascas vão caindo e você vai se mostrando como você é. Quando você vai se mostrando como você vai ampliando a sua visão sistemicamente. Você vai ampliando, ampliando, ampliando. Por exemplo, a questão dela é uma violência sexual. Ela disse: Eu já trabalhei isso numa constelação. E aí você olha mais, não olha ela, adolescente, tendo um problema com um abusador. Você olha ela ao longo da vida dela, do dia que ela nasceu ao final. O que que este fato, o abuso, pode servir para que ela se desenvolva no futuro dela? Muitas vezes uma dor, uma grande dor que nos acontece na infância ou na adolescência, forma todo um jeito de trabalhar. Todo um jeito de trabalhar, porque eu tive uma dor, eu tive um trauma. Eu tenho uma cliente de mentoria que ela teve a dor do abandono, bem pequenininha, tipo 5, 6 anos. Os Uhum. pais deixaram ela na casa de uma avó e foram embora para outra cidade, porque ali na avó ela tinha estudo mais fácil e os pais iriam mais para o interior, não teria estudo mais fácil lá. Teria que viajar 30 quilômetros para levá-la na escola. Mesma coisa aconteceu com Bert Hellinger. Bert tinha um irmão, ele foi deixado com os avós e os pais foram embora com o irmão para outra região. A ferida do abandono faz com que
A pessoa desenhe, a partir daquele momento, ele desenhe toda uma trajetória por causa desta dor. Agora eu vou ajudar o próximo para que ninguém nunca mais sinta essa dor. Essa cliente da mentoria, ela no coração dela e ficou assim, ó, nunca mais nenhuma criança vai passar pela dor, por esse tipo de dor. Eu vou ser aquela professora que eu vou ajudar as crianças. Eu vou ser aquela professora que vai ajudar as mães, vai ensinar as mães como cuida uma criança, como que se entende a essência de uma criança, né? E até o momento aonde essa mentorada ela ainda tiver queixa em relação à mamãe dela, porque a mamãe dela abandonou ela, até ali ela ainda vai estar em luta. Só quando ela parar de lutar em relação a esse dia, a essa decisão dos pais, e não tiver queixa nenhuma mais, somente aí ela vai começar a se abrir para realmente fazer uma missão de ajudar o próximo. E aí, Ah, no caso dessa, provavelmente também tem, né? Porque, tipo, ela fugiu de casa. Minha mãe não olhou pra mim, não me defendeu, e eu não confio que ela vai me defender, né? Tenho segurança. Ela voltou pra casa depois de um tempo, né? Mas agora ela tranca a porta do quarto. Quer dizer, eu não posso confiar nem no meu pai, nem na minha mãe, né? Não tem segurança. isso é a dinâmica do amor interrompido, Sirlene. Eu não posso confiar em ninguém. E provavelmente ela vai ter dificuldade, sim, de ter um relacionamento amoroso onde ela possa se entregar completamente. Ela vai sempre esperar por uma traição. Se o meu pai fez isso comigo e a minha mãe não me defendeu, em quem eu vou confiar nessa vida? E se ela não trabalha isso no coração dela, pode ser que ela atraia pessoas, porque daí vira uma crença. Ela tem uma crença que impossibilita ela de ter um relacionamento amoroso. Veja. Então, ela tem uma crença enraizada em algum lugar do subconsciente de que todos os homens são perigosos, todos os homens causam danos em algum momento ou de alguma forma. Mesmo o homem que eu mais amo, que é o pai, no caso dela. Então, olha só, a crença, ela faz um círculo assim, sabe? Você acredita, porque você acredita, você vai atrair aquela situação ou pessoas que vão Que vai, fazer coisas para que você continue acreditando. que vai Então, ela vai reforçar. continuar atraindo homens para a vida dela, que vão trair ela, que vão fazer mal para ela dizer: eu tinha razão. E aí ela vai com outro relacionamento e vai acontecer alguma coisa não exatamente igual, mas um outro tipo de traição, e ela vai dizer o quê? Eu sabia. Então, enquanto ela não olha para a crença raiz, que é os homens são perigosos, ela vai continuar atraindo homens que vão fazer a mesma coisa com ela, entende? E aí tem uma grande dor, porque para ajudar ela com essa crença, que ela não sabe que é uma crença, tá? Ela precisa olhar para essa mamãe, no fundo dos olhos dessa mamãe, e dizer: mamãe, não somos homens. É por amor a você. Eu estive neste lugar por amor a você, porque você não estava nesse lugar. Não são os homens, são as mulheres. E aí, porque eu nasci mulher, eu também tenho aí em algum outro lugar uma crença, né, de que eu sou mulher. Eu não posso nunca deixar a minha filha ser abusada por alguém. Então, a minha mãe nunca deixaria. E aí é onde você vê que a gente volta, a gente vai longe, longe, longe e volta para o mesmo lugar, no lugar que eu estava te falando antes que a gente não estava gravando, sobre os policiais. Quando aquele policial, né,
Meninas, eu estava falando para a Sirlen que eu fiz um trabalho num fórum em Mato Grosso do Sul, onde eu treinava os policiais que trabalhavam com casos de violência doméstica e violência sexual contra mulheres. E era um trabalho muito interessante porque o policial ele tem essa postura de salvador. Então, você levar um policial a chegar numa casa e fazer uma intervenção de um lugar de salvador é o que ele faz sempre. Agora, se você mostra para ele que a pessoa que está envolvida em violência doméstica, no fundo, no fundo, no fundo, ela quer morrer e por isso encontra um algoz, que não é o policial quem salva, porque ninguém salva. Quando você mostra isso para o policial, que com a ação dele ou sem ação dele, essa mulher ela vai continuar dentro desse ciclo, procurando e encontrando um algoz, porque no fundo a alma dela quer morrer, e talvez a alma dela queira morrer não por causa de relacionamento amoroso, por causa de um luto mal resolvido com a mãe, com a avó, com a tia, com o pai, com algum aborto que ela fez. A alma quer ir para o lado de lá. Então ela vai largar agora o Joãozinho que bateu nela, mas ela vai encontrar o Robertinho que bate nela. E aí ela vai largar o Robertinho e ela vai encontrar o seu João que vai bater nela. E ela vai ficar nesse vai e vem infinito. Porque a alma que quer morrer encontra quem quer matar. E muitas Aqui teve, vezes fala, aqui teve um caso de uma mulher que, porque aqui tem os assentamentos em volta de Estreito, né? Você lembra? sim, Em um desses assentamentos, a mulher sofreu violência doméstica ao ponto deles pegar, que eles são muito violentos nesses assentamentos. Pegou o facão e retalhou ela praticamente toda. Ela levantou, foi meses ela internada entre a vida e a morte, custou se recuperar e tal. E os policiais fizeram isso que você falou. Foi até um policial que estava me contando. Eles saíram, montaram a tocaia para poder pegar o cara e tal, pá. Aí conseguiram descobrir onde ele estava escondido. Não podia prender ele de noite, tinha que ser durante o dia. Então eles passaram a noite lá na tocaia para poder pegar o cara e não podiam entrar na casa dele, tinha que esperar ele sair para poder pegar ele. Aí, e ele com mandato de prisão, mas tinha todo um trem que tinha um trâmite, né? Aí eles passaram quando foi de madrugada, 8 horas, 9 horas da manhã, que ele abriu a porta, que ele saiu. Aí eles prenderam o cara para poder levar, né, para ser julgado, porque todo mundo ficou horrorizado com o que ele tinha feito. Quem sai atrás dele? A mulher que tinha sido esfaqueada e estava toda retalhada. E disse que não, não era bem assim, que foi uma briga e tal. Ele falou assim, nossa, foi tão decepcionante, tão frustrante, porque ela ia fazer isso, a gente levou ele preso e tal, mas na hora do julgamento ele vai ser inocentado. E aí vai fazer pior. E aí você me explica. E eu fiquei tão assim, falei assim, gente, como que dentro internamente, né, esse incômodo. Agora que você falou, é que esse incômodo deu uma soltada, sabe? Que tipo assim, ela tá querendo a morte. é. Ela vai voltar. Esse convite para fazer esse trabalho lá no fórum, ele veio de uma forma assim muito romântico, sabe? A pessoa falou assim: Nossa, Márcia, que bonito isso que você fez no projeto das crianças da Casa Lar. Primeiro, eu fiz um projeto com as crianças e os adolescentes que estavam na Casa Lar. O problema na Casa Lar era que as crianças fugiam da Casa Lar. Então, elas disseram: Você acha que isso tem solução? Eu falei: Sim, tem. Vamos experimentar. Então, tá. Quando a gente marca com as crianças, eu falei: Não, eu quero trabalhar com todas as pessoas que trabalham com as crianças. Mas as pessoas só passam lá, uma só faz a faxina, a outra só lava a roupa. Eu falei: Não, então todas, todas. E aí fiz um trabalho com a equipe da Casa Lar, né? Para diminuir esse olhar de dor, de raiva, esse olhar de salvador.
Porque a criança que está naquela casa lar, ela sentia que existia um salvador, alguém queria salvar ela ali, entende? Então, se tem o salvador, é porque meu pai e minha mãe não são realmente suficientes para mim. E a criança que ela está nessa situação, ela só quer o papai e a mamãe dela. Eles fugiam para quê? Para procurar o pai e a mãe. Mesmo que a mãe fosse uma pessoa viciada, que estava em situação de risco e era uma prostituta. Mesmo que o pai tinha sido preso, não sei o quê, a gente foi perguntar para as crianças por que você foge. E eles sempre vão procurar o seu papai e sua mamãe, que eles são perfeitos. A criança, papai e a mamãe é perfeita, é aquele ali, não precisa de outro. Quando a pessoa que cuida olha com esse julgamento, ai, coitado, menina, olha, uma menina tão bonita, a mãe lá no bar e o pai preso, né? Então, quando eu fiz esse trabalho, eles me disseram, você acha que você poderia fazer um trabalho com as mulheres que têm problema com violência doméstica? Eu falei, sim, mas primeiro os policiais e também com os homens. Ah, não, mas os homens estão presos, os homens são presidiários, não sei o que, não sei o que lá. Não posso fazer um trabalho só com uma parte. Então vamos começar com os policiais, porque daí explicando para os policiais fica mais fácil de você ter acesso aos presos, os reeducandos, né? Tem nome, reeducandos, ok. E nisso, Cirla, então, como que a Márcia mostra para um policial que uma pessoa que está em situação de violência, no fundo do coração, ela está buscando morrer? Não é fácil mostrar isso para alguém que está cara a cara com a violência. Eles vão lá e eles tiram essa mulher cheia de sangue e levam para o hospital. Ela realmente apanhou de pau, de cinta, seja de facada, entende? Eles não têm um olhar além, não tem um olhar além. Então, você chegar nesse lugar sutil de falar sobre vontades da alma, demora algum tempo. Eu precisei dar voltas e voltas com esses super justiceiros que existiam dentro desses policiais. Eu não sei se eles chegaram no ponto de entender do que eu estava falando, mas algo eles viram, porque eu colocava no campo, sabe, eles e a situação da vida daquela pessoa. E a ligação entre a violentada e o violentador era muito íntima e na alma eles gostavam de se ver. E aí a queixa era dos policiais: a gente faz de tudo por essas mulheres e depois elas retiram a queixa. E a gente é que fica sendo malvado. Foi a história do seu amigo que você acabou de cantar. Entendeu? E a gente, eu não entendo porque o cara realmente bateu nela, deixou a cara dela toda roxa, perdeu três, quatro dentes e agora tá lá atrás dele. Eles não entendiam isso, mas é um mostrar para a pessoa que a alma que quer morrer vai encontrar alguém que quer matar. E em geral, Sirlen, olha, eu até fazendo esse movimento. Deixa eu ir para minha mamãe e para meu papai aqui. Quem que chegou lá? Vai lá. Não, tá tudo bem. Eu tava só fechando a porta aqui. Quem quer morrer encontra quem quer matar. E em geral, na constelação, a mulher sempre vai representar a morte e os homens sempre vão representar a vida. A mulher está mais para a morte do que os homens. E não é isso, não é a Márcia que está falando, tá? Lá na Alemanha, a Sophie nos provou por A mais B que sempre que ela pede que alguém, desde que ela conheceu constelação, que ela pede que alguém se levante para, e sem falar, né? Ela intenciona que vai colocar a vida,
no campo e ela pede: algum representante, por favor, sempre se levanta um homem. E quando ela intenciona que ela quer colocar a morte, sempre se levanta uma mulher. Gente. E a alma que quer morrer, e aqui a gente não julga se a vida é melhor do que a morte, tá? Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, quer morrer, parece que quer menos. Na verdade, a morte, o morrer, é maior do que a vida. A alma que quer morrer, ela vai encontrar, seja uma pessoa, um algoz, um perpetrador, seja um acidente, seja uma queda, seja uma doença. A alma que quer morrer vai encontrar esse lugar para morrer ou esse meio para morrer. E muitas vezes os homens amam tanto essas mulheres que eles entregam para elas o que elas querem por amor. Esses homens que matam mulheres, em geral, eles só estão realizando um grande sonho da alma delas. E por que a mulher? Ela conseguiu chegar em algum lugar? E a gente gera vida, a gente É, é, você fala por que a mulher representa a morte e o homem representa a vida? é assim, por que que a gente busca? Então, assim, por que a mulher busca mais a morte, né? Por que que ela é mais. Eu pensando aqui, né? É, talvez porque a gente tem esse sangramento todo mês, porque a gente lida com essa questão de vida e morte tão de perto, isso fica um lugar muito forte, talvez, Sim. pra gente, Se porque a a gente gente, lida o tempo, a vida inteira, né? Praticamente. se a gente parar para pensar no nosso organismo, a Uhum. mulher tem, olha o útero, né? O útero é dentro do corpo dela. Então, quando ela recebe a vida, quando ela vai passar a vida, tá? Porque a vida, Shirley, ela não se interessa se é, é um homem e uma mulher desconhecido, ou é um irmão que engravidou uma irmã, ou é um pai que engravidou uma filha, ou é um, um, um parente que engravida outro. A vida em si não quer saber de parentesco, não quer saber de diferença de idade. A vida em si quer passar. Olha para os cachorros, para os gatos, para os passarinhos. Pensa que racionaliza, né? O passarinho, ele não pergunta, espera aí, será que você não é a filha minha da ninhada com a passarinha fulaninha? Não, existe o cio e existe, então, a vida querer passar e passa. E aí, a mulher, quando ela recebe essa célula do homem, ela coloca para dentro. E nesse gestar, ela pode morrer a qualquer momento. Olha uma mulher com uma barriga de 7, 8, 9 meses. Ela pode ser salvadora de alguém? Não. Se ela chegar a cair e ela não, e esse bebê morrer dentro dela por algum motivo, ela pode morrer a qualquer momento. Ela pode ter uma infecção, ela pode não conseguir parir essa criança porque o quadril não abriu e morrer no parto. Então a mulher está ligada à morte porque é mais fácil para ela morrer nesse momento de passar a vida. Quantas mulheres da nossa família, do nosso sistema, morreram no Ao parto? longo de séculos, séculos e séculos, né? Hoje ainda acontece, né? Ainda se tem. Quantas crianças morreram junto com as suas mães no momento do parto? Um parto difícil, um parto com um quadril que não abre, um parto pélvico. O parto pélvico é um problema, porque quando o corpo da criança passa, o colo fecha aqui e a cabecinha fica dentro e a criança não consegue respirar, ela morre afogada.
colo do útero ele não fica aberto. O quadril vai dançar com o corpinho da criança. Quando chegar aqui, ele fecha. O colo do útero, puf, fecha. Então, esse puxar o bebê que as parteiras faziam antigamente, muitas vezes destroncava esse bebê. Muitas vezes a cabeça era tão grande que não saía, morria mãe, morria menino, sangrando há horas, horas e horas. Então, a mulher, naturalmente, desde o começo da história, ela está mais perto da morte. Com o avanço da medicina, quantas vidas, milhares e milhares de vidas femininas foram salvas com o pré-natal, né? Mas nas gerações anteriores, não tinha nada disso. Existem milhões de mulheres que morreram que nem se menciona. Nem se sabe o nome delas, foram enterradas pelas fazendas, pelos campos, pelos lugares. Então, a mulher sim está naturalmente mais envolvida com a morte, mais próximo da morte. E o homem, aí a gente vai pensar no homem, não como homem e mulher, quem está lutando por igualdade ou por feminismo ou não, não isso. Vamos pensar no macho e na fêmea, da natureza. O homem como um bicho qualquer, como um leão, como um cachorro ou como um passarinho, tá? Então, o macho. O macho ele fecunda várias fêmeas. Ele joga para. Olha o corpo, né? Olha o corpo do macho. Ele joga para fora a semente. Ele é um semeador. O macho semeia. É. Ele pode semear a esposa, a vizinha, a namorada, a amante, uma que ele encontrou lá no trabalho, outra que deu atenção para ele não sei onde, e outra. Ele pode ter 5, 6, 7, 8 mulheres grávidas dele ao mesmo tempo. Não é por ser vergonhice, não é, é por natureza. Se você pega um cachorro, assim, o meu sonho de ter uma criação de cachorros de raça nunca passou. Sempre falei para meu esposo, eu gostaria muito de criar cachorros de raça. Quando você tem um cachorro de raça, você recebe então as fêmeas e esse cachorro, ele só vai fecundando essas fêmeas. Pensa nisso. E aí você É. vai gerando os cachorrinhos ali daquela raça. Então veja, o macho, naturalmente, ele está ligado a entregar a vida, a espalhar a vida. Eu levo para cá, entrego para lá, aquela também quer, essa aqui, aquela, a pequena, a grande, a feia, a gorda, a magra, todas querem, tenho. Então, o macho espalha a vida. A fêmea, ao receber a semente do macho, se aproxima da morte. Você vê que então não é algo que a gente tem que levantar uma bandeira, é algo natural, porque a passarinha, ela também pode ter um problema enquanto ela tá tendo que botar os ovinhos dela. A gatinha também pode morrer no parto, a cachorrinha também pode não conseguir parir, pode ter uma infecção por qualquer motivo e perder todos os cachorrinhos. Você vê que a fêmea, então, ela está mais próximo desse movimento, ela está mais próximo da borda entre vida e morte. E olha para as igrejas, Sirlen, olha para as salas de aula, olha a quantidade de mulher, de fêmeas que estão em busca de uma elevação espiritual. Por que essa busca feminina? Você já parou para pensar? Se você for nos grupos de oração, eu trabalhei com muitos grupos de oração. Os grupos de oração estão cheios de mulheres. Eu E o acho que a grande. gente tem uma sensibilidade maior no sentido de ficar com menos couraças e buscar sentir a Deus. Parece que a gente se conecta mais fácil, sei lá. Porque o homem, a vida dele é muito para fora. Trabalho, mundo, tal. E para você estar nessa conexão espiritual, você tem que ter um tempo de parada,
de respirar, para mim, né, na minha visão, né? Não sei se é assim. Aonde está Deus? Ué, para mim tá dentro de mim, tá lá no céu, mas ele tá aqui dentro de mim também, Quando é que você vai encontrar com Deus? quando eu morrer. Tá vendo? Vou Eu para a morte. vou para Deus para garantir que Ele venha até mim quando eu morrer. Então, eu estou tão perto da morte, estou sentindo que ela tem ela tá bufando aqui no meu cangote. Por isso eu vou atrás de Deus. E o homem, os culpados de tudo, estão aonde? Cuidando da vida. Os homens estão levando o Brasil para frente. Os homens estão construindo grandes prédios. Os homens estão construindo estradas no interior das matas. E eu não quero chegar. Eu sei que você tem um pezinho no feminismo, tá? E eu sei que nós precisamos chegar nesse lugar de não julgar. Por isso estou exagerando um pouquinho, julgando mais pro lado dos homens, como se eles fossem melhores, que é para provocar você. É É, justamente para eu, provocar. eu, eu entendo assim que a gente tem muitas coisas que os homens trazem. Eu falo assim, que na verdade a gente não sabe se comunicar. Assim, é um feminismo, mas não é um feminismo forte, assim. Eu acho que ainda tem muito do outro lado também. Porque eu acho que a gente não sabe se comunicar. Porque a gente não tá querendo mais, não tá aguentando mais, são as violências. Mas a gente também não tem se posicionado no nosso lugar de falar sobre isso e de tomar a nossa, sair do vitimismo nosso e se posicionar num lugar mais inteiro, né? E aí acaba que os homens também agora estão ficando perdidos. Você vê que a masculinidade do homem, cadê? Cadê aquele homem forte que vai para o mundo, que corre? Não, estão chorando na barra da mamãe, mamãe, tipo, nossa. Então, assim, eu gosto do homem forte, um homem decidido, aquele que você tem a sensação que vai te abraçar e vai te cuidar e vai te proteger, né? Maduro, Eu acho, maduro, né? hã? É uma Isso, um força de homem maturidade. maduro, de maturidade. E você vê assim, que é um equilíbrio muito bom quando você fala do teu marido, né? Tá, fecha a boca. Porque é isso. É tipo, lógico, tem horas que a gente fere, porque a gente fere, enquanto mulheres, eles também ferem, né? Mas que não seja um lugar que seja normalizado, normatizado e que tá tudo bem. Porque eu venho de mulheres que se calaram e não se ocuparam. Hoje eu vejo também esse lugar do vitimismo, né? Me posicionar. Não quero, isso não tá certo, né? Então, puxar a minha autorresponsabilidade, né? O meu lugar. Nossa, O nós meu chegamos lugar de novo. no meu lugar, a gente volta para o lugar. Cília, a gente chega aqui num lugar muito, muito importante dessa conversa, porque esse final de semana eu recebi um colega aqui, um colega do meu esposo, trabalha com ele no trabalho dele, e a gente estava falando sobre os direitos femininos e masculinos, né, dentro de uma empresa. E ele foi assediado por uma pessoa, por uma mulher, e ele não deu queixa, porque existe um comitê de ética dentro da empresa. Então, eu não sei, eu saí da mesa, quando eu voltei, eles estavam falando sobre ética profissional. E aí ele comentou, ele falou, olha, a fulana outro dia me fez passar uma grande vergonha, porque ela estava com um problema no computador dela e eu me agachei para mexer numa tomada ou algo, num fio embaixo da mesa e a minha cueca ficou aparecendo. E ela falou para mim, nossa, que cueca horrorosa, marrom. KKKK, e deu uma risada no meio do escritório. Todo mundo virou e a minha cueca marrom virou o tema do dia, da semana, do mês. Só que ninguém percebeu a vergonha que eu passei, porque eu estava totalmente entregue ao trabalho que eu estava fazendo no chão, tentando resolver uma questão que ela me Nossa, pediu ajuda.
Então, isto é um abuso ou não é um abuso? Se ela tivesse agachado e eu tivesse dito, nossa, que cor horrorosa de calcinha, para todo mundo no escritório, seria motivo de denunciar ou não? E aí É, eu cheguei nesse lugar que você falou, os homens estão bobões, eles estão sem saber se posicionar. E eu virei para sim. ele e falei, você perdeu duas chances de entrar em igualdade, de reclamar a igualdade, porque primeiro você foi assediado e você não falou nada. Se você falasse o que você ouviu desta mulher, você falasse para uma mulher exatamente a coisa, o que você ouviu, você seria um assediador. Por Então, que você tá sim, olhando a aí você calcinha tinha que ter. dela, né? Tá observando a calcinha dela. Podia ir Sim. para um caminho muito Não, ele duas vezes. Ele teve num, ele ia descendo do carro bastante. e a mulher passou por ele e falou sabe assim, deu uma cantada nele no estacionamento. E depois ele foi fazer esse favor e a pessoa falou, nossa, né? E ele passou essa enorme vergonha. Então eu falei, você perdeu duas chances de se posicionar. E isto mostra o quanto o homem sim está perdido em qual é o meu lugar dentro da Qual é o meu empresa, lugar? qual é o meu lugar nessa luta que estamos por igualdade feminino-masculino. E eu acho que nesse lugar que ele ficou, estamos ficando todos. Até você e eu, enquanto, quando a gente está dando aula, porque a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente está usando, como está usando, como que o outro pode interpretar, porque senão pode virar um problema. Porque ou você é uma pessoa que concorda com tudo e leva tudo, tipo, a vida tem que mudar e apoia todas as causas, ou você é fascista, machista, comunista, não, comunista tá do outro lado, mas assim, vai para os outros extremos. Então você não tem um caminho do meio. E as pessoas que estão no caminho do meio, que tentam achar um equilíbrio entre uma coisa e outra, porque tem coisas boas de um lado e tem coisas boas do outro. É achar esse equilíbrio mantendo a força. Essas pessoas estão sem voz. A gente está sem voz. E a gente está perdendo a força, porque aí a gente é abusado e não pode, e fica com medo de se posicionar e o trem virar pior do que estava. Pior do que tava. Talvez seja o dele, né? Tipo, se eu falasse qualquer coisa, vai que ela transforma isso e ela vira a vítima e eu vou ser o machista escroto. Sim, e ver o Bert, o que que ele falava? O Bert resumia tudo isso numa única frase. A paz Ah, do mundo está no coração das mulheres. A paz do mundo está no coração dessa mãe que educou esse rapaz de ser bonzinho, de nunca passar dos limites com as mulheres. A paz do mundo está no coração desta mãe que educou essa moça, que considera que as mulheres são muito mais importantes do que os homens, então ela pode rir dos coleguinhas na escola, pode fazer bullying, pode rir do colega no serviço. e tem que ser forte, né? Para poder encarar os caras, né? Você bota Exato. força, Essa né? Você tem mulher que tem que ser forte, que tem que se defender deles, porque uma pessoa que está levantando uma bandeira de que o feminino é mais importante que o masculino, de repente ela está nesse lugar de ter uma crença arraigada ali de que a mulher é mais importante que o homem. E aí, quando a gente chega nesse lugar de falar, uau, então a mulher está mais para a morte e o homem está mais para a vida. E aí a gente nega o nosso feminino, né? Porque se eu tenho que bater de frente na força do masculino, eu reforço o meu masculino dentro de mim para poder estar em pé de igualdade e nego o meu feminino, que é a parte que é amorosa, é acolhedora, é a ponderada, tem um equilíbrio, né? E eu estava vendo até sobre isso também, que quando a gente está muito no nosso feminino e não traz essa força do masculino, aí talvez seja a força de papai, né?
pra gente, a gente fica muito vulnerável, porque aí você não se posiciona, é onde você é abusada, porque não tem esse masculino que tem esse olhar e que protege, porque o homem tem esse olhar de ação, de proteção, de cuidado também, só que num outro lugar, né? Num lugar mais de ação. A mulher tem o olhar do cuidado, mas é no cuidado de mais medicinal, talvez. Eu não sei se eu me fiz entender. E aí a gente volta para esse lugar de integrar novamente esse feminino e o masculino e pensar assim, em que momento toda essa confusão começou? No reset eu falei sobre autonomia. Em que Isso. momento o meu coração, aí eu falo por mim, decidiu que eu seria autônoma em relação aos homens? Qual foi a ferida principal? Qual foi o gatilho que me disse assim, não, eu vou ser forte, eu vou resolver sozinha minhas questões, eu não vou precisar nunca de homem, homens são assim mesmo. E aí, quando eu faço essa autonomia, é igual a história dessa planta, né? Se eu olho para essa planta aqui e falo, nossa, que bonita essa planta. Só que ela só é bonita aqui, por quê? Porque ela tá num vaso aqui com água todo dia, um pouco de luz que entra, porque eu coloquei ela lá fora, ela quase morreu de tanta luz, o tanto de luz que ela gosta. Então, se essa planta ela decidir que ela vai ser autônoma, o que que vai acontecer com ela? Ela precisa de mim neste estado que ela está, para que a vida dela continue sendo boa. Se a planta decide, eu vou ser autônoma, eu não quero nem que a Márcia, nem que a Bruna, A nem que terra tem a ninguém água. venha me dar água, eu também não quero essa janela aqui. Essa terra, aliás, vocês podem jogar essa terra fora. Autônoma total. Você entende? Então, a autonomia é algo que nos fecha num lugar pequeno e a gente não recebe mais. A gente se fecha para o receber. A alegria de uma água fresca, a alegria de um sol quente lá fora, mas aqui tá fresco, aqui tá sombra, a tranquilidade. Então, a pessoa autônoma, e eu pensei muito sobre autonomia, muito, porque esse livro aqui, esse Constelações Organizacionais, ele fala, esse livro, ele diz assim, ó, não é aqui. Não, não é aqui. É em outro livro. Ele diz sobre a autonomia sistêmica. Não, não é nesse livro. Aí, de Aqui novo, a gente quer ser Deus, né? é. Porque se eu Ele sou tão autônomo e independente, eu vou tomar minhas próprias decisões, ali não cabe nem Deus, né? Porque não cabe aí como nem é que eu vou Deus. seguir É, as ordens de Deus? é o entrar num bunker e ficar lá embaixo. Eu não preciso de sol, eu não preciso de água, eu não preciso de nada, eu vou ficar aqui. Então você não recebe da natureza, você não recebe de nada, de lugar nenhum. E a mulher, ela escolheu esse lugar algumas vezes. E aí chega lá, você vem a cliente para você que quer se relacionar, ter um relacionamento amoroso, saudável. Mas ela está em autonomia, ela escolheu esse caminho. Então ela não vai conseguir um relacionamento saudável. Ah, não, porque meus filhos dão muito trabalho. Porque ela está em autonomia, ela escolheu isso em algum momento. Então ela precisa sair dessa autonomia e se perceber vulnerável. Eu preciso do meu pai. Eu precisei do meu pai me violentar sexualmente para que eu saísse de casa e fosse para a vida. Porque senão eu ia ficar dentro de casa, fofinha e bonita. Difícil, né? Assim, é difícil assim quando a gente vem para a mente lógica, entende, mas quando você dá aquele olhar mais amplo sobre a vida, né? Você entende que tem todo um movimento e tem um sentido no sentido das coisas acontecerem como deveriam ser, né? Eu acredito.
Você vê que o movimento gera uma reação que vai gerar um resultado, né? Mas estando dentro e ouvindo assim, né? Às vezes é difícil, né? Quando você está no meio das relações, né? Que essas coisas acontecem próximo, né? E Então, às aí vezes é preciso realmente a gente dar aquele olhar observador de fora para ver mais amplo, porque senão. e é isso que a constelação ela traz para gente, o se afastar e o olhar o todo. É a visão sistêmica. Aí você não está mais olhando esta cliente com este pai, com esta mãe. Você não está Mas olhando mais para com esse abuso sexual. Você se afasta e você vai para aquela casca da cebola. Numa casca, ela vai trabalhar esse relacionamento, esse abuso. Quando ela crescer e tiver um autoconhecimento num certo grau, esse abuso vai aparecer de novo e ela vai poder olhar ele de novo. E aí ela vai ter um autoconhecimento, ela vai achar uma professora, talvez explique sobre constelação, talvez explique sobre enneagrama, reiki, não sei o quê, e ela vai ter mais uma casca da cebola que cai e ela vai olhar de novo. Até que vai chegar um ponto na vida dela que vai ficar a essência, que é o miolinho da cebola. E aí ela vai olhar para aquilo e vai dizer: Uau, isto foi necessário naquela minha idade para que eu chegasse hoje no que eu sou. E hoje eu consigo falar sobre isso sem ter nenhuma movimentação energética, nem culpa, nem dor, nem raiva. Né? Uma pessoa me falou assim: parece que eu estou ficando dura. Quanto mais eu estudo, mais endurecida eu fico. Falei: não. Quanto mais você estuda, mais aberta você está e menos reativa. É porque eu acho que o centro, ele é muito tranquilo, ele é mais calmo. E aí eu percebo isso, que como não tem aquela reação e a intensidade das coisas, parece que a vida ficou morna. A vida ficou sem graça, mas não é, porque o centro parece que é mais tranquilo. E uma coisa que você falou, que eu estava lendo, estudando agora sobre a espiritualidade e tal, né, nos livros, eles estavam falando isso, que quanto mais na essência, não é que o ego se dissolve, o ego é necessário para poder manter a ordem, né, de funcionamento. Só que ele deixa de ser Deus. E aí ele fica na essência, você é parte do todo e você segue mais fluida com o que a Deus, a espiritualidade, a vida, vai te propondo. Você sai do lugar de quem, não, tem que ser do meu jeito, desse jeito, para, ok, tá acontecendo isso, então eu vou fazer assim, assado, ter outras formas de reagir e confiando que tudo está indo no sentido do que precisa ser para o seu melhor crescimento, né? Então, E, eu acho que a, é bem isso e, que o Beck traz, né, também. E você fala. muito interessante isso que você está falando. Ó, a minha próxima mentorada está mandando mensagem aqui para mim. Ela entra às 5h30. Tá, eu E aí, Sirlen, quando você olha a história toda, né, o miolinho ali da cebola seria a nossa essência. E eu gosto de pensar assim que a nossa essência foi ensinado para gente que ela é pequenininha, que ela precisa ser guardadinha, que ninguém pode ver ela, né? Porque ela é muito preciosa. Você pode ver que se você tirar o miolinho de uma cebola e plantar ela, ela não nasce, ela apodrece, porque é do miolo que nasce algo, né? Só que a nossa essência, Sirlen, ela é gigante, ampla, ela é do tamanho do planeta ou maior. E aí a gente foi ensinado que a gente tem uma célula que se chama óvulo, tem um espermatozoide que se chama célula sexual masculina. Então a nossa essência, que era gigante, 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 diminui, 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 dá vida e entra dentro daquela célula. Então é algo grande que vem para o pequeno. E se a gente rebobinasse essa fita e a gente lembrar. entrasse grande e continuasse grande?
A gente pode ser grande. Vamos fazer uma meditação? Vamos fazer uma meditação para a gente experimentar isso. Porque falar é uma coisa, experimentar é outra. Vou, Nossa, obrigada por hoje. eu vou parar essa gravação e vou deixar a meditação em outro lugar. Não foi bom? Não foi bom a gente ter vindo para cá? Nossa, eu acho que a gente foi em espaços assim que eu nunca imaginei. Muito profundos. E, Shirley, Nossa, quando tem muita você coisa mexendo aqui dentro mesmo. tem muita coisa mexendo, entende? E é interessante assim, ó, eu tenho uma mentorada que ela já é mentora. Enquanto a gente está aqui fazendo formas de atender, formas de fazer palestras e cursos, ela veio e falou, Márcia, eu quero ser mentora. Ela foi lá para cima. Então tá bom, vamos fazer. E aí ela fez todo um movimento, a gente preparou tudo, ela pagou, fez tráfego pago, gastou uma grana, veio uma pessoa. Uma. O que que ela falou? Ah, não, não vou atender. Não vou atender. E aí eu falei para ela, se vier uma, é um grande presente. Porque às vezes é aqui, ó, entre eu e você, que a gente chega num lugar que pode expandir muito, tanto para mim, quanto para você, quanto quem vai assistir depois. Porque esse é o meu horário. Como eu faço mentoria, então eu tenho que me adaptar aos meus horários. Quando você for mentora, você vai pôr o teu horário, entende? Porque você tem outras coisas na tua vida. Então a pessoa vem e fala, eu quero tua mentoria, mas não quero nesse horário. Ok, temos o recurso da gravação. E aí quando você falar, eu vou no ao vivo, você faz todo um movimento de estar aqui no ao vivo. Então você ganha um grande presente de E assim, estarmos juntos. eu percebi assim que comigo, né? Tem que ter uma permissão maior minha. Porque eu não suporto, apesar de querer estar atendendo 40, 50 pessoas, energeticamente meu campo ainda não suporta. E aí aparece uma, duas, e aí eu falei, tudo bem, então vamos. Para mim foi assim, né? Não sei, né? Mas Você vai eu tô, treinando. tô treinando. E ele vai expandindo, e agora já tá cabendo mais pessoas, e aí ele vai expandindo. Então, assim, eu tenho observado que eu realmente quis muito isso também, direto pro pá, pra tudo. Mas não funcionou para mim. E aí eu vi que realmente eu tenho que começar pensando que tudo bem, quem aparecer que Deus está mandando, e ir para um lugar humilde dentro de mim. E esse lugar é a Confiar consciência. Que Deus, a vida, está mandando quem precisa de mim naquele momento. E não é eu que tenho a fórmula mágica, mas aquela pessoa energeticamente se afiniza e precisa do que eu tenho, e eu vou dar. Então, eu tô tentando ir para um lugar mais humilde. Não que eu não queira estar lá no topo, né? Eu quero chegar lá. Mas para poder ir caminhando com mais sustentabilidade para mim. Sim, e toda vez que aparecer alguém, essa pessoa vem com uma questão e fala, Shirley, me ajuda com essa questão. Essa questão te traz um presente. O cliente está a serviço do ajudador e o ajudador está a serviço do cliente. Não é alguém que tem para alguém que não tem nada. Como antigamente era assim. Ah, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, eu tenho a solução. Aí vem o cliente não tem nada, é um necessitado. Então eu vou lá e eu ajudo. E aí o Bert vem com a consciência sistêmica, vem com o aprendizado e diz: esse aqui está aqui, ó, no mesmo nível do cliente. Esse que vem traz algo. Esse que vem traz algo. E aí eles trocam durante o atendimento e os dois saem abastecidos. Nossa, hoje eu tô saindo muito abastecida. Eu Gratidão. sei, muito obrigada. Eu nem sei dizer assim, eu sinto aqui nas células tanto que tá mexendo internamente para mim. Energeticamente tá um movimento muito grande. É isso mesmo, é isso Eu mesmo. fico constelada.
Shirley, vamos fazer. Eu vou encerrar Ah, esse pedacinho aqui e vou abrir outra gravação, porque daí a meditação ela fica à parte, tá bom?